desabrigado, porque além de desabrigar muitas pessoas, não está trazendo benefício para quase ninguém daqui. Tem muita gente que tá morando de aluguel, não recebeu, não sabe nem se vai receber, e tem outros que não tem previsão. Isso está errado. Isso, para ter uma Copa no Brasil, tem que ter mais infraestrutura, porque tem tanta gente sendo desabrigada e morrendo, enquanto outras estão por aí no bem bom. A Arena Pernambuco foi erguida na fronteira entre as cidades de São Lourenço da Mata e Camaragibe, na região metropolitana do Recife. Foi construída para 3 jogos da Copa das Confederações e outros 5 da Copa do Mundo no Brasil. Várias obras de mobilidade urbana foram planejadas para a área, incluindo a expansão do terminal integrado de Camaragibe e a abertura do ramal da Copa, principal via de acesso ao estádio. No entanto, as casas de cerca de 200 famílias da comunidade Loteamento de São Francisco foram demolidas no final de 2013. Muitos ainda aguardam as indenizações. Tiraram a gente da nossa casa e até agora não resolveram nada ainda. E a gente está passando uma situação muito difícil. Ameaçaram a gente, e se a gente não saísse naquele prazo, botava a máquina por cima e derrubava tudo. E foi o que aconteceu. Porque é humilhante mesmo. Brincadeira não, é descaso, é falta de respeito. Você não tem assistência, nem do governo de assistência. E você vê se um oficial chegar, obrigando a chegar 2, 3 vezes na sua porta. Você sai, é obrigado. A gente fica sem saber em quem acreditar. Ninguém está acreditando mais em ninguém. Você vai para um setor, pede documento, quando você chega, pede tudo de novo. Todo mundo de remédio controlado, eu estou tomando remédio controlado. Senão eu não durmo não. Senão eu não durmo, porque o dia todinho eu tenho arritmia. Eu ainda sei que me já deu um ataque no coração. Essas pessoas estão com pendências em outros processos judiciais que fazem com que elas não consigam receber as indenizações nas ações de desapropriação. O que é que a gente tem mais aqui? Pessoas que têm a prova da propriedade, mas recai sobre uma pessoa que já morreu. E aí, uma pessoa que já morreu não pode receber a indenização, tem que ter um inventário. E são esses inventários que eu estou diligenciando. Chegou lá a construtora, eu acho que o representante do Estado, e disse o seguinte: ó, você recebe isso aqui, a gente tem isso para oferecer, e se você não receber isso, se não aceitar esse acordo, é melhor você aceitar do que ficar sem nada. E o pessoal, como não tinha assessoria, como não tinha noção do que estava acontecendo, aceitou. Né? Foi bem de maneira bem taxativa, bem coativa, a gente pode até dizer. Esse é um governo em que houve uma quantidade grande de obras. E aí a gente sentiu a necessidade de centralizar o trabalho das apropriações num órgão específico, que juntasse a parte jurídica, a parte de engenharia e a parte social. Tal. E aí foi criada uma secretaria especial das apropriações, se avaliou em que secretaria ela ficaria melhor, tal, e aí, não, bota na procuradoria porque, vamos dizer assim, o ferro da lança é o jurídico. Em mais da metade dos casos de desapropriações em Camaragibe, acordos foram assinados. Mesmo assim, muitos moradores ainda não receberam nada. Agora, a gente tem conhecimento que existe um grupo de pessoas que não recebeu nada ainda. Está lá o dinheiro depositado, quer dizer, o Estado pagou 100% do que tem que pagar. O que não resolveu administrativamente, ajuizou e depositou o dinheiro. Mas tem pessoas que não levantaram esse dinheiro. Eu gosto de brincar um pouco também com a organização do Estado em termos de sistematizar o seu jeito de estragar a vida do povo, que também formou aqui um novo setor
dentro do governo, que está no PGE, que é o setor, a Secretaria de Desapropriações. Quer dizer, eles conseguiram sistematizar como tirar as coisas do povo. A gente sabe porque os próprios clientes, eles estão morando em outros bairros, mas às vezes tem contato e eles sempre, às vezes, mantêm contato, passa aqui, tem parentes que moram aqui na região e se sentem assim muito prejudicados, né? Inclusive muitos colegas aí que até mesmo morreram, né? Tiveram infarto, outros morreram. De repente, você quando começa a ter uma demanda que você precisa resolver, você vê um Estado que é meio amorfo, que consegue fazer com que não tenha resposta. O Marco Internacional dos Direitos Humanos é muito claro. Quando, em função de um projeto de mobilidade que pode até ser de interesse público, comum, geral da cidade, afeta e remove forçadamente alguém que tem um espaço que é o seu único espaço de moradia, primeiro, é necessário discutir, debater com as pessoas qual é a solução proposta. E a solução proposta tem que colocá-la numa situação melhor do que a situação, né, em que ela estava, e nunca pior. O ideal seria que não se fizesse grandes desapropriações sem que se tivesse a moradia em condições semelhantes, o mais próximo possível para as pessoas que estão sendo removidas. Infelizmente no Brasil, e esse não é um problema de Pernambuco, você não tem uma política de Estado de moradia, né? De vez em quando a gente viajava aqui, ó, de caminhão. Teve uma vez que a gente foi jogar bola aqui, quando a gente chutou, o caminhão passou por cima da bola. A gente brinca aqui, fica de caminhão, corre no risco. Vai pra longe, você acha uma quadra, um campo, e assim é. O ramal da Copa atravessou o sítio de seu Ramos e Dona Neuza, sogro de Ana Paula. A família contesta o valor da indenização na justiça, mas metade do terreno, de 5 hectares, já foi desapropriada pelo Estado. E assim, o pensamento dele é assim, quando eu saísse da minha casa, eu ia pegar o valor e ia construir, porque terra a gente tem. Só que até agora não saiu R$1. Ele está aqui nesse vão, nesse quarto, mas Deus sabe como é o limite dele. É o limite, ali tem que estar ali, não tem mais ninguém, a gente está aqui abandonado. Depois que ele chegou pra ele já era doente. Depois que ele veio pra aqui, agravou mais ainda, porque ele fica pensando, né? Porque não recebeu. E é assim, a vida da gente é essa, pensar no que a gente vivia, pra hoje a gente viver num canto desse, apertado, doente, sem ter dinheiro pra gastar com remédio. É muito aperreio mesmo. Tinha fruteira aqui, a gente não se aperreava. Pé de laranja, os pés de laranja fazia gosto. De laranja, bananeira, manga, jaca, tudo tinha. Coqueiro, tudo jabutana. A gente vivia na fartura aqui no sítio da gente. Hoje a gente não tem mais. Tem que ter liberado dinheiro. A gente podia fazer um poço, podia fazer uma casa. Mas nada fala. A gente tinha como pagar uma pessoa para cavar uma cacimba, fazer a casa da gente. Nada disso fala, não faz nada. O advogado não vai falar nada. O próprio advogado não fala nada.